40 anos não é fácil. 40 anos não é 40 dias. A vivência no Grupo Molas foi, assim, intensa. Lá em casa, por praticar capoeira, foi um problema no início. Depois, total apoio. Mas eu vejo que na família dos meninos nem sempre foi assim. Porque era meia marginalizada. E ela achava que a capoeira ia me fazer com que eu me perdesse. E foi o contrário. Eu nunca vi um capoeira depressivo. 40 anos de um grupo de capoeira constante, né? Produzindo. Primeiro, uma grande história. Segundo, um bom trabalho. Eu fiz minha história dentro do Grupo Molas. O Grupo Molas para mim é tudo. Tudo e mais um pouco, né? Para Sergipe, para a história da capoeira, é um grande marco. Um grupo resistir 40 anos. Antigamente você contava nos dedos os países que tinha capoeira. Hoje você conta os que não tem. Se você quer aprender essa arte de moral, venha para os Molas, que é um grupo nacional. Nós treinamos pra valer, com toda a dedicação, sem inveja de ninguém, mantemos a tradição. Nossa armada é ligeira, meia lua é um furacão, a bênção é certeira, quando pega vai pro chão. Os Mola, os Mola, o Grupo Molas nunca para de jogar. Os Mola, os Mola, o Grupo Mola nunca para de jogar. Essa questão dos Mola surge numa aula de educação artística no Colégio José Hollenberg Leite, certo? Surgi lá numa aula de educação artística, onde a professora colocou diversos temas, tipo candomblé, samba, capoeira. E eu e George, que é outro colega meu, de sala, escolhemos fazer o trabalho sobre capoeira. É legal porque ela já tem essa visão de discutir essas questões, que, como todo mundo sabe, que é o que vem de negro, muita gente não gosta, principalmente a escola. Não, vamos botar os Molas, por conta da questão de capoeira, flexibilidade, ficou. Mas ficou interessante porque é o único grupo Molas que tem no Brasil. Ele estudava e dava aula de capoeira lá, né? No Hollenberg Leite. Eu sempre olhava e achava interessante. Eu procurei o Canhoto, se não me engano, e o Fernando, e falei. Não, treina dia terça e quinta aqui na biblioteca da escola. E a partir desse momento eu entrei. Eram poucos participantes, era bem no início, acredito que era uma das primeiras apresentações, acho que é a primeira apresentação do grupo. Quando eu vi pela primeira vez a apresentação de capoeira, aí meu sangue ferveu. E os Molas sempre foram um referencial dentro da escola, inclusive dentro do estado. Eu lembro na época que o Hollenberg Leite, ele sempre se destacava nas bandas de músicas, as fanfarras, né? 7 de setembro. O Hollenberg Leite, ele ganhava os campeonatos de handebol, voleibol, e tinha a capoeira dos Molas, que era o grande referencial da escola, né? Que a gente participava de apresentações dentro do estado, de todo o estado, de Sergipe, a gente viajava jogando capoeira, fazendo maculelê, puxada de rede, o Nego Santo. Montamos uma peça que chamasse O Nego Santo, certo? Que era um sucesso na escola. Até autógrafo a gente dava lá, né? Quando o Festival de São Cristóvão era o festival, que eram 3 dias, foi o único grupo de Sergipe a fazer a apresentação no palanque oficial às 20 horas. Eu me lembro como hoje que passava assim na TV Sergipe, ia passando assim, umas letrinhas assim, hoje às 20 horas no palanque oficial do Fax. Grupo de Cultura Afro-Brasileiro Mola, era assim o nome.
Lembro que em 1980, ao chegar em Salvador, fomos recebidos pelo pessoal do seminário e perguntaram: vocês são os mestres de Aracaju? Eu acho que eu tinha 16 anos, Lucas tinha 17 anos. E sim, somos os mestres de Aracaju. No dia 11 de março de 1978, eu cheguei em Aracaju para ser professor da Universidade Federal de Sergipe. A cidade tinha 240 mil habitantes e eu sempre procurava saber das pessoas aonde é que tinha alguém que desse aula de capoeira. E eu não encontrava. Eis que fiquei sabendo que lá no CSU havia um professor de capoeira. E cheguei lá, encontrei um adolescente, um rapaz de 17 anos, que veio a se tornar o mestre Lucas. Ah, pai, você é aluno, foi aluno do mestre Suassuna. Que bom, então venha pra cá que você tem alguma coisa para ensinar para nós. Eu digo: não, rapaz, eu não tenho nada para ensinar. Não, mas rapaz, mas você foi aluno de um grande mestre. O grupo foi iniciado em 77 e eu cheguei ali no meado de 78, quando eu conheci o mestre Lucas, né? E a capoeira é uma coisa meia fora de situação em termos assim em Sergipe, né, que estava iniciando, né? Era altamente incipiente, né? Era muita pouca coisa, muita pouca gente. Não tinha quase ninguém ensinando capoeira aqui, né? E aí, assim que chegavam os mestres de fora, iam visitar os molas. E sempre saíam de lá com uma boa visão da capoeira, né? É uma capoeira forte, né? Uma capoeira muito, assim, vou dizer para você, técnica, de maneira que a gente conseguia vencer todos os nossos adversários. A gente chegava a comer a capoeira, que a gente começava de manhã, terminava 8, 9 horas da noite o treinamento. Às vezes virava à noite treinando. Ele ensina para você chegar e dizer: olha, o golpe é esse, e se você for aqui, em qualquer estado do Brasil ou do mundo, o golpe é aquele. Se for de capoeira Angola, ó, o golpe é esse, e se você for aqui em qualquer outro estado, é esse. Então, o Grupo Mola, ele não só ensina a jogar, ensina você a entrar, saber entrar e saber sair. Ele ensina você a se comportar dentro da capoeira, certo? E na sociedade. Na roda da capoeira, todo mundo tem seu valor. Saber respeitar um aluno, quanto mais a um professor. Pra ser mestre tem que ter o máximo de condições. É para deixar o mais velho cantar. Porque eles vão cantar música que todo mundo conhece, para não embolar. É a tradição mesmo, não tá cantando, o outro não entra não, deixa o mais velho cantar. E eu ouvia falar muito desse Grupo Molas porque era um grupo muito disciplinado, uma capoeira voltada para um aspecto de sociabilização. A nossa vida era simplesmente treinar capoeira, né? Estudar e treinar capoeira. Que a gente aprendia a dominar determinadas situações e aprender com a capoeira a se socializar com as pessoas, porque vou dizer uma coisa, que naquele tempo o bicho era brabo, pô. Era zona, bairro, né? Que eu morava num bairro X, brigava com o bairro Y, né? Tipo BR, brigava com o Matador, que brigava com o Siqueira Campos, né? E a gente tinha que se defender. E teve uma vez que chegou lá um pessoal que foi bagunçar, que eram traficantes, na época, né? Traficantes e assassinos de aluguel. A gente ficou meio desconfiado com eles, né? Que a gente já conhecia a fama, né? Mas eles resolveram bagunçar. E um deles estava até armado, né? Na época, né? Aí quando eles partiram para sacar a arma, um deles, né? E recebeu um golpe na época, né? E ele saiu sangrando muito na época, e puxando o que era traficante. E vamos que esses caras querem matar a gente, esses caras são da capoeira, pô. São da luta. E saiu puxando o cara para lá. Foi um santo remédio. Nunca mais eles bagunçaram nem na academia, nem lá no bairro, né? Nós, meninos periféricos, né, da periferia, ali de São João 18,
Nós nos juntávamos e saíamos em um grupozinho para justamente treinar todos os dias da semana. Mas o que era muito interessante também, que o mestre Lucas cobrava da gente o treinamento, mas também dizia que nós estudássemos. De arrumar roupa, de arrumar sapato, de conduzir você numa alimentação, de conduzir você no teatro, de lhe ensinar como você deve se comportar, como você deve comer, como você deve agir em situações em que você era discriminado. Porque quando você chegava no local e dizia, a capoeira vai se apresentar, já vem a capoeira se apresentar. Às vezes eu não tinha dinheiro, aí eu pago. Aí eu disse, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, rapaz, vamos lá, eu pago. E como é que eu vou lhe pagar se eu não tenho dinheiro? Aí, não, se preocupa não. Aí eu ia, né? E através dessa ida foi que eu comecei a ver a capoeira com outros olhos, com outro pensamento. E comecei a conhecer pessoas, tá? E ter mais um pouco, e saber realmente, certo? Como a capoeira tinha que ser tratada, como ela tinha que ser jogada. Procuramos o secretário de Educação, na época, né, para patrocinar uma viagem para a gente, para representar o estado de Sergipe. E o Luiz Eduardo, né, que era o conhecido como Arara na época, né, Antônio Barreto, né, ele foi o primeiro, assim, né, pessoa a acreditar, né, no nosso potencial e ofereceu as passagens e uma ajuda de custo. E a partir daí, a gente ainda menor de idade, partimos, né, em viagem. Lembro que Lucas não tínhamos mochila para viajar, né, garotos de periferia. E aí nessa partimos, eu com um bornal pequeno, parecendo mais uma bolsa de mulher, e Lucas com um bornal gigantesco e passava da cabeça dele. E eu me recordo muito bem que foram algumas pessoas, o mestre Lucas, mas alguns alunos que tinham voltado há pouco tempo de Brasília, tinham conquistado algumas medalhas e troféus lá, tiveram a colocação de primeiro e segundo colocado lá no Brasília. Daí, só de perceber a questão do jogo, da diferença do jogo, da dinâmica, né, do trabalho, do nome do grupo também, me deu aquela vontade de ir chegar até o Grupo Molas. Aí, mas Joel, rapaz, para entrar no Grupo Molas não é assim não, tem que ser uma coisa delicada. Não era entrar, chegar num grupo, querer entrar. E nesse decorrer do tempo eu fui convidado, né, a vir por esmola. Eu vim até meio desconfiado, foi através do mestre Joel, né, e eu achava que eu não ia ser bem recebido. Ainda estava fechado, né, para o que era a realidade do Grupo Esmola. Principalmente quando veio a época da associação da BPC. Associação Brasileira dos Professores de Capoeira, a qual ele faz parte. E tem mantido, tem revivido alguns projetos, por exemplo, o projeto Bimba Vive, é uma coisa que ele restabeleceu e é um grupo aberto. Ele não é uma pessoa que limita A, B e C porque passou do grupo e saiu, não. Essas pessoas são bem-vindas ainda, mas ele hoje está num outro patamar. Eu acho que o mestre Lucas ele tem uma característica que é dele mesmo, da própria personalidade dele, de ser uma pessoa que está sempre contribuindo, está sempre colocando algo mais. Hein? Eu me sinto muito bem com isso, de ver a capoeira crescendo em Sergipe, crescendo no Brasil inteiro, crescendo no mundo. Tivemos encontro aqui em Aracaju, tivemos encontro em vários estados, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Piauí, que foi o primeiro. A capoeira, ela não ficou simplesmente num contexto de isolamento. O mestre Lucas, ele trouxe outras questões e que foram acrescentadas dentro do grupo. O grupo hoje se mantém, mas é um grupo que tem contato com pessoas do mundo inteiro. Dizemos que a capoeira é uma poliarte. E eu acrescento a esta prática da capoeira estas relações que eu chamo de cultura da capoeiragem. Nós tivemos aí no encontro de professores da Suíça, eu como sociólogo fiquei deslumbrado pelo que eu vi, né? Um mestre de capoeira, uma pessoa muito competente e que leva essa arte que as pessoas falam português. Fizemos um curso mais de um ano sobre história da capoeira.
com o Rosemiro. O Rosemiro é sociólogo, né? Além de capoeirista, é sociólogo. E era dado um curso um ano todo. Mas não era só você falar da história da capoeira, era fazer uma ponte da história da capoeira com a história do Brasil, mas com uma visão crítica. 10 aulas de história do Brasil e 20 aulas de história da capoeira. Porque nós compreendemos, eu, o mestre Lucas e o pessoal dos Mola, nós compreendemos que é importante que todo praticante de capoeira, em essencial os professores e mestres, conheça a história da capoeira. Juntamos as coisas e fomos escrevendo, só que saiu um artigo muito grande. E esse artigo terminou virando um livrinho que foi publicado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe no ano 2000, chamado A Capoeira no Contexto Histórico Nacional. Em 78, 80, já a ideia de fazer, a gente já fazia seminário para discutir a questão da capoeira aqui em Sergipe. Foi feito no Centro Social Urbano, ali na Rua Lagoas, né, Barra Campos. Desenvolvemos um seminário onde convidamos toda a comunidade, né, todos os capoeiristas de Sergipe, com o intuito de organizar, com o intuito de ver questões de graduação. Provas teóricas para a gente, que só passava de graduação se tivesse isso. E ele dava oportunidade para que outras pessoas aprendessem, outros grupos. Ele não ficava só focado no Grupo Mola, ele chamava todo mundo de Sergipe. Eu lembro que eu não sabia nem o que era seminário, simpósio. Nos campeonatos, quando via coisas bonitas lá, trazia e a gente difundia para os outros grupos, ensinando aos outros. Era uma forma de crescer a capoeira do estado de Sergipe. O Grupo Mola foi um grupo que trouxe praticamente tudo, seminário, maiores informações da capoeira, capoeira Angola, capoeira regional, os melhores mestres, os maiores mestres. Tipo Canjiquinha, João Pequeno, Itapuã, Burguês, né? Paulo dos Anjos, muitos mestres famosos da Bahia, a gente conseguiu trazer. Ele trouxe um grupo de canadenses para cá que veio junto com o mestre Itapuã, o mestre acordeon. Uns 20 gringos, né? Pela primeira vez a gente estava vendo gringo na capoeira e aqui em Aracaju. A gente teve contato com todos os grandes mestres lá da Bahia e conversava muito com esses mestres, a gente ia muito aos eventos deles, os mestres antigos todos, que hoje quase todos são falecidos, e ele absorveu muito dessa coisa de preservar a cultura, de resgatar as coisas. Abalou, deixa abalar. Abalou, capoeira, abalou. Oi, abalou, deixa abalar. Abalou, capoeira, abalou. Oi, abalou, deixa abalar. Abalou, capoeira, abalou. Você de morreu, Marcelino. Abalou, capoeira, abalou. Ai, meu Deus, morreu a mulher do Massá. Abalou, capoeira, abalou. No ano de 88, 1988, foi que eu conheci o Grupo Molas, ali no Siqueira, na Rua Mariano Salmeron. Foi quando eu comecei a treinar capoeira, com o mestre Lucas. A praça tem uma feira a cada primeiro sábado do mês, feira de cultura, com comidas típicas, enfim, e com apresentações culturais. E naquela época, minha tia não deixava eu ir, mas eu dei uma fugadazinha e fui lá na pracinha olhar, muito cedo. E vi uma roda de capoeira bem longe. Mas aí, aquele som do berimbau me levou até lá. E eu vi uma moça lá jogando, mas as meninas, vamos logo, o senhor está vindo ali. Aí eu voltei para casa, não consegui ver ainda essa roda. Por eu ter ouvido o som do berimbau lá na praça, eu consegui ouvir de várias noites e vários anos que tocava, eu não conseguia ouvir, que era perto da minha casa. Eu comecei a trabalhar, por coincidência, numa loja de sapatos de roupa que era embaixo da academia. Era uma residência, o grupo, o prédio, né? Foi uma residência. E aí o mestre entrou em acordo com o dono e derrubou algumas paredes. Que era uma escadinha que subia bem estreitinha, mas aquilo contagiava ali. Aí quando eu vi aquilo tudo, aí uma energia, uma fantasia, uma coisa diferente, né? Aí meus olhos brilhavam, meu coração acelerava, eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Quando eu coloquei a cabeça na janela, ao mesmo tempo que eu fiquei a impressão que aquilo ali, de repente o cara deu uma meia do compasso, o cara caiu. Aí eu digo, não, meu irmão, não dá pra mim não, isso aí não dá pra mim não. Então, eu pensei que a roda ia parar, mas não, a roda não parou. Puxaram o cara assim, pra trás da roda assim, e a roda não parava. Eu digo, rapaz... O pau quebrou, um caiu, o outro levantou, outro caiu, levantou, derrubou daqui, derrubou dali. Chegou, apertou a mão, tá todo mundo bem. Paranauê, Paranauê,
primeira vez que eu fui assistir a aula, eu falei, nossa, que legal isso aqui. Mas não tinha mulher na turma. Tinha uma ou duas meninas que frequentavam, depois que eu passei a frequentar, e eu observava que só predominava o pessoal masculino. Mas eu obtive uma recepção muito boa. Porque assim, os meninos sempre entusiasmavam a gente, como tinha pouca menina, e toda menina que entrava sempre saía. Por incrível que pareça, apesar da capoeira, a gente achar que a capoeira é muito machista, entre aspas ela é. E se eu marcasse uma rasteira, eu só marcava, se eu mostrava uma vingativa, ou não dava, só mostrava, aquilo ali se transformava contra mim. Eu já cheguei até sair o cara sair da técnica da capoeira e segurar no meu cordão e tentar me tirar como carrinho de mão. Na bateria mesmo, eu lutava para pegar um instrumento, mesmo obedecendo à graduação, que foi o que eu aprendi dentro do meu grupo. Quando eu cheguei, eu vi um cara que estudava e sempre incentivava os alunos a estudarem, que era o mestre Lucas. A presença do mestre Lucas, ela é muito agregadora, é uma liderança muito natural, tranquiliza, traz harmonia. Recentemente foi agraciado com o Berimbau de Ouro, reconhecido pelos mestres da Bahia, ex-alunos do mestre Bimba. Nunca vi nenhum capoeirista aqui no estado de Sergipe que chegasse próximo do que o mestre Lucas foi enquanto capoeirista, mesmo dentro da roda. Eu queria estar perto dele, né? A minha vontade é sempre estar perto dele. Eu queria imitar, queria ser que nem ele, queria ser igual a ele, né? Porque geralmente o mestre, o pai é um espelho para o aluno. Você não pode simplesmente dizer, pô, vai estudar. Aí o cara olha para vocês, não beba, não faça aquilo. Aí olha pro cara, pô, cara, são dali bebo. Aí fica difícil você querer dar uma referência se você não é essa referência. Eu só tinha minha mãe. E apareceu esse paizão, que foi o mestre Lucas, que chegava, botou a gente para estudar. Que jogar, qualquer um joga. Pode até jogar mal, mas joga, né? O importante é você saber o que você está fazendo. Se você vê, enquanto o mestre capoeira, você está vendo que ele está fazendo uma coisa que não é legal, você está ali para orientar. Eu tenho vários para estudar. Aí conseguia farda, conseguia livre, e tem que estudar mesmo, e olhava se tava, vinha, achava na rua, tá falando o que aqui? Não, mas isso é hora de aula, vai para cá, volta para a escola, alguma coisa assim. Eu absorvi uma frase que tem do mestre Decane, que foi um dos alunos mais velhos do mestre Bimba, que essa frase para mim é muito forte. Só o respeito e a confiança que permite o ensino. Quem é capoeirista, quem passou pelos molas, passou por uma faculdade. Eu sempre falo isso aí pro pessoal aí, né? Só a capoeira em si, ela dava subsídios para a gente manter a nossa vida, só que a gente procurou um pouco mais. O Lucas procurou o lado da educação física, eu já me destaquei mais para o lado da engenharia, da arquitetura. Hoje eu sou professor de educação física, sou formado porque eu me inspirei justamente o mestre Lucas ali, eu vi a batalha dele quando ele foi para Salvador, morou na casa do mestre Tapuã, passou um tempo também em Brasília. Que era o tempo que eu dava aula no SESI. E o grupo ficou na mão dos alunos e continuou o mesmo padrão, o mesmo ensinamento, e ele chegou e encontrou o grupo do jeito que ele deixou. O mestre Lucas estudando, mas sempre em contato com a gente, com os alunos. A gente tem muitos outros elementos importantes que fazem com que o grupo se mantenha vivo e sempre trazendo coisas novas, sempre tem alguém agregando algum conhecimento no grupo. Acabou que o Lucas foi fazer mestrado e doutorado e as duas teses dele é sobre capoeira, né? E não sei fazer outra coisa, bicho, só sei fazer capoeira. Estudei tudo, mas tudo que eu faço eu só escrevo capoeira. Não existe Lucas sem o Grupo Mola. É a minha vida. É de casa pra capoeira, capoeira pra casa. Oh, nós estamos nessa roda, numa grande animação, alegrando essa gente que está na solidão. No toque do berimbau, começamos a jogar essa luta mandingueira que acaba de chegar. Capoeira é a minha vida, é o meu viver.
Capoeira é um jogo de malícia que acaba de nascer. Capoeira é minha vida, é o meu viver. Capoeira é um jogo de malícia que acaba de nascer. Nós saímos de Aú com toda Tinha um pesquisador lá em Salvador chamado Fred Abreu. Ele dizia, pô, tem um grupo lá em Aracaju que é diferenciado. Eles não fazem só capoeira, eles são assim, uma coisa muito cultural, eles se incomodam com isso, eles publicam revistas, tem até uma revista, o Grupo Molas em Versos. Que lá no CSU, fizemos um jornal, isso em 78, fizemos um jornal informativo, que era mais ou menos assim, pratique capoeira, levando a capoeira às massas, não sei o quê, música, aquela coisa toda, eu me lembro bem que tinha assim na capa do jornalzinho. E aí trazia a notícia da capoeira aqui de Sergipe, dos membros do grupo, onde tinha as apresentações, essa coisa toda. Foi o primeiro grupo de capoeira a fazer um LP do Norte e Nordeste, LP em vinil, foi o Grupo Molas. Nosso grupo é um grupo que gosta de fazer as coisas bem feitas. Nossas festas de capoeira são festas bonitas, é festa com a família, que a gente valoriza muito a família. Professor Espigão de Alagoas. Professor Jean, professor Babu. Se você me perguntar, Maria Bonita, você já jogou em que tipo de solo? Em todos que você imaginar. De arrancar o pedaço do pé, de arrancar o pedaço da unha. O que a gente queria saber era jogar capoeira, não importa onde era, se era num assoalho legal, ou se era na areia, ou se era... Queria jogar capoeira. Naquela época eu não tinha noção, né, de como seria uma viagem, o que era Brasília. Quando eu falava, vou para Brasília competir, o pessoal competia, o que é capoeira? Você competir capoeira, quer dizer, era uma coisa meio assim, né, que o pessoal tinha um certo preconceito. A primeira vez que foi viajar de avião, quando chegou no aeroporto, tinha uns 4, tudo com a sacola, com a roupa dentro da sacola do G. Barbosa. E nunca tinha ficado em um hotel. Quando o mestre Lucas voltava dos encontros lá com os mestres, né? E aí ele via a parede toda suja, né? E aí mandava, limpe, todo mundo vai ter que limpar essa parede aí. Eu lembro que a gente saiu um dia, ele foi pro simpósio, aí eu vi o Ceasa, né? Lá tem um Ceasa, pô, aí chamei outro colega e fomos comprar uma melancia. Compramos uma melancia lá na feira e compramos uma sandália. E quando ele chegou, ele deu uma bronca na gente, falou, rapaz, lá em Aracaju não vende sandália não, dessa Samoa, levantou o nome da Samoa, não tem melancia também lá não? Eu tenho uma coisa assim, que eu não consigo viajar só mais. Eu só consigo viajar se tiver alguém comigo, porque todas as viagens que eu fiz era acompanhada, com 15, 13 pessoas do mesmo grupo dentro de uma Topic. Sempre bater na tecla, não vamos beber, vamos deixar para o evento, na confraternização todo mundo bebe. Então, teve uma vez que a gente viajou para Recife e a gente ficou hospedado no centro. Quando chegou lá no centro, aquela coisa, o centro bombando, aí tá certo, aí subimos, ficamos lá no quarto e tal, tomamos um banho. Aí todo mundo, e aí, vamos descer. Quando a gente vai descendo, todo mundo, todo rindo, aquela coisa toda. Ele sentado assim na recepção aí, vamos pra onde? E mas todo mundo parou assim. Volta todo mundo. Oi, meus amigos, eu vim de longe. Meus amigos, eu vim de longe. Vim de lá de muito longe. Hoje eu estou aqui. E eu vim foi pra jogar. Pra jogar a capoeira. Angola o regional. Capoeira é uma luta, e a capoeira é uma defesa. Capoeira é brasileira. Temos que... Existiam vários meninos na época que eu fazia que tinha muita habilidade. Nós éramos campeão brasileiro, era campeão sergipano, o Unificado, que era um grupo onde ele trabalhava, era campeão todo ano. Os Molas foi o primeiro grupo a participar do Campeonato Brasileiro, dos JEBs, de tudo. Foi os Molas. Foi o primeiro a trazer o troféu de campeão brasileiro. Por conta do nosso treinamento, né, o treinamento da academia, dos Molas, né, a perseverança de Lucas, o mestre, desde garoto, Lucas sempre teve a postura de mestre. Isso é uma característica da capoeira. As pessoas que fundam seus grupos passam a ser a referência daquele grupo. Depois de mestre Lucas,
você começa a sentir que a capoeira ganha terreno. Pelos alunos que passaram pela capoeira, pela formação dos mestres hoje em Sergipe, que foram realmente formados por ele. E uma coisa interessante, viu? São poucos mestres formados pelo Grupo Esmolas, né? Lá nós subíamos como se fosse uma escada, por degrau. Não é estalando o dedo que o camarada aprende a ser um capoeira. E há toda uma filosofia, ele vai aprender a bater instrumento, a ser um percussionista, a tocar berimbau, a cantar. A gente chega um dia mestre e você não saber dar uma aula, não saber de onde vem a capoeira, de onde é a origem da capoeira, tá entendendo? Então isso é errado. Todas as referências que ele teve, ele nos passou. E nós absorvemos tudo isso com os mestres mais antigos. Praticamente a gente pode dizer que nós somos netos de Bimba. Sempre procurou passar pra gente o conhecimento. Além da capoeira, mas o conhecimento é a coisa mais importante que tem. Quando a gente ia viajar, como tinha muitos eventos, ó, vai ter evento tal dia, em tal estado. Então, quer dizer, a gente centrava mesmo, os treinamentos mesmo, intensivo mesmo. Chegava pra chegar mesmo, chegando mesmo. Em todo canto que a gente só ia bem. Eu passei mais tempos com os membros do Grupo Molas do que com o meu próprio sangue. Até com a calça molhada, porque não dava tempo, porque a gente jogava capoeira todo dia, a gente treinava todos os dias. Quase ninguém faltava, só se estivesse doente, porque era prazeroso treinar. Para sexta-feira estar preparado para participar da roda. Na sexta-feira era sempre uma roda, que a gente chama roda tradicional de capoeira, lotava. Era bastante gente para assistir. Já era a programação dali do bairro, era essa. Então foi o primeiro momento que eu via que um espaço pequeno tinha uma energia enorme. E a minha vida é essa. Hoje eu trabalho com capoeira e não vou largar mais nunca, só quando Deus quiser. A capoeira que me resgatou, a capoeira que me deu sentido de vida, a capoeira que me direcionou para o pouco que eu entendo da parte física. Hoje eu sou educadora física. E hoje eu sou um professor de educação física, gosto da minha profissão e a capoeira do Grupo Molas foi o primeiro alicerce. A gente sempre se interessou pela capoeira e sempre praticou como atividade física, né? Como um esporte, né? Como uma dança, como uma prática de atividade física. Eu cheguei de Porto Velho, estava com quase 100 e poucos quilos. Aí voltei a treinar, a minha saúde foi ótima e para o meu emocional também. E eu agradeço a capoeira e particularmente aos Molas, porque foi com a capoeira que ele fez com que ele mostrou para a gente que a vida não é só aquela coisa que aparenta ser, a gente tem que fazer viver. Essa questão da solidificação da união mesmo do grupo, do respeito, né? Da questão da formação, de você ter alguns princípios morais e éticos que nós aprendemos lá no grupo. Criar um círculo de amizade, a realmente vivenciar aquilo como um grupo. Tanto que eu estou até pensando em voltar aí a jogar umas pernas. Foi valente, foi seu Bimba, que a todo desafiou. Campeão de luta livre, karatê, ele ganhou. Foi manchete, foi notícia, na cidade de Salvador, como um grande lutador. Mas o destino foi cruel, com o velho criador, que o tirou da sua terra e pro céu já lhe levou. E um grupo durar 40 anos é muita coisa. É muita estrada pela frente, é muita gente que passou, é muita experiência que deixou. E se você falar hoje, olha, tem uma reunião do Grupo Mola, se você anunciar aqui em Aracaju, vai aparecer muita gente. Tudo que existe no estado de Sergipe, do início de 78 para cá, que eu conheça, teve a participação do Grupo Mola.
para quem viveu e está vivenciando essa época, é motivo realmente de orgulho, de satisfação e de prazer de saber que o grupo continua se desenvolvendo. Eu acho que um grupo de capoeira no estado de Sergipe, né, chegar 40 anos, né, com essa força toda ainda que está aí, né, com o mestre Lucas, com o pessoal que está no grupo, foi uma batalha grande, né, velho? Você chegar a 40 anos, se manter em 40 anos e ainda se manter como um dos grupos mais importantes do estado, é muito difícil, rapaz. Não são tantos grupos no Brasil que tem 40 anos. Desses 40 anos, eu posso dizer que a metade, né, eu estou aí inclusa. Eu acho que é questão de liderança. Nesses meus 37 anos de capoeira, eu vi muitos grupos se formarem e se desfazerem, né? Um com mais pouco tempo, outro com mais tempo. Bota hoje em um, aí não dá certo, amanhã você já monta outro grupo, entendeu? E o Grupo Mola sempre foi assim, certo? Do começo aos 40 anos. Essa manutenção por 40 anos, e que eu espero que dure mais umas 5 ou 6 vezes 40, se dá ao mestre Lucas. Uma missão que ele tem, que eu acho que só vai acabar quando ele falecer. E Deus queira que tenha outra pessoa que possa pegar essa missão e conduzir adiante para que a capoeira realmente não morra, que o Grupo Molas não morra. Os Molas, ele não vai morrer. Se ele chegou a 40 anos, ele vai prosseguir. E se ele chegar a 50, 100 e eu estiver vivo, eu estarei aqui dando esse mesmo depoimento. 40 anos de produção constante. Não é simplesmente 40 anos por viver. Não é a capoeira pela capoeira. Mas é uma capoeira realmente inserida num contexto. Os Molas, o Grupo Molas nunca para de jogar. Os Molas, os Molas. E o Grupo Mola nunca para de jogar. Nós temos muita calma quando entramos pra jogar. A galera enlouquece, parte logo pra agarrar. Mas isso não existe, eles têm que aceitar. Volte lá no berimbau e peça a Deus pra lhe ajudar. Os Molas, os Molas, o Grupo Molas nunca para de jogar.